Graças e paz a todos. Vamos dar início à nossa escola dominical. Agradecer a Deus que Deus nos concedeu a oportunidade de estar mais uma vez na casa do Senhor. Convido meu Pai que dirija a Deus em oração, iniciando a nossa escola de hoje. Santo Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor por buscarmos na casa, nesse dia, aqui no início dessa escola bíblica dominical. Nós queremos agradecer ao que o Senhor deu a oportunidade de buscarmos mais uma vez. Agradecemos a todos que chegaram, que o Senhor abençoe a vida de cada um de nós e de todos aqueles que realmente não estão conosco, para que sejam abençoados todos. Preparando para o estudo desta manhã, isso é um pastor que nos vai fazer esse estudo nos nossos corações, para que também seja abençoado na sua vida, na sua família, também na sua vida espiritual, na sua ministério. Vencedor, em nome de Jesus Cristo. Agradece na direção, na dependência, abençoa porque cada dia possamos estar mais formados na tua palavra, nos abençoe. Nós pedimos essas bênçãos e agradecemos porque em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos abrir nossas Bíblias no 1 Samuel capítulo 15, de 1 a 35. Nós vamos ler até o versículo 19 e depois nós vamos dar continuidade. Diz assim o texto: a desobediência de Saul e a sua rejeição. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter-se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem, mulher, e meninos e crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Calaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, e disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos e sai do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os cananeus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo ao Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio e espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém todas coisas vil e desprezível a destruir. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Saul se contristou e toda noite clamou ao Senhor.
Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã e anunciou-se aquele. Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gigal. Veio, pois, Samuel a Saul, e a este lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: De Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus, e o resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu Saul: Fala. Prosseguiu Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: Vai e destrua totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Pois não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste a despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Até o 19, depois damos continuidade, versículo 20 até o versículo 35. Vamos louvar ao Senhor pelo número 315. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, e o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor, renovar, diligentes, fazendo o que ele ordenar, no labor, sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, os famintos fardar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, por Jesus salvação, por seu sangue nos dá. No labor, sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa de glória nos dá lá nos céus, a mansão dos fiéis sempre eterna será, por Jesus salvação inefável nos dá. No labor, sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Amém. A igreja pode se assentar. Agora, dando continuidade ao nosso texto, nós vamos estar lendo do versículo 20 ao final do capítulo. Então disse Saul a Samuel: Pelo contrário,
dei ouvido à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas o destruiu totalmente. Mas o povo tomou do despojo e ovelhas e bois, e o melhor dos designado à destruição para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e o culto a ídolos do lar, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, e ele também te rejeitou a ti, para que não sejais rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois, transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejais rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se sair, Saul o segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, e volto comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul, e este adorou ao Senhor. Disse Samuel: traz-me aqui Agag, rei dos amalequitas. Agag veio a ele, e confiante lhe disse: certamente já se foi a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhadas ficará a tua mão entre as mulheres. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa a Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul, até que o dia da sua morte, porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Este é o nosso texto da nossa lição de hoje. Então, já foi lido e nós vamos aprender com ele nesse dia de hoje. A palavra está para o pastor, a continuidade da nossa história. Graças a paz, que Deus nos abençoe nessa manhã. O texto é um texto bem longo, mas a história nós conhecemos, né? Em relação à rejeição de Saul, mesmo sendo Deus constituindo ele como rei, mas a rejeição está sobre Saul, né? Mas sabemos que Deus é um Deus também de misericórdia, tá? Deus não muda, querido. O interessante, que é o nosso tema da nossa lição, o interessante é falar sobre mudança, querido. É algo básico, não é algo se você, pronto, acabou, né? Mas é um negócio meio difícil, às vezes, ou algo gostoso, né? Mas tem pessoas, quando falam mudança, ele já começa a passar até mal, né? Mudança de casa, querido, é uma coisa terrível.
não existe um móvel que aguenta, e também não existe uma canseira, né, para uma pessoa não chegar depois de 2, 3 dias e colocar tudo, né? Como também de emprego vão, se você está mudando de uma categoria, de um salário mais, senão talvez fica elas por ela, ou talvez você está saindo de um ambiente tão ruim e você está mudando, e essa mudança é boa. Mudança de nome, também tive um amigo que o pai dele colocou o nome, mas é um nome complicado, né? E o primeiro dia de aula, nós lembro até hoje, o professor chamou e falou, nós temos aqui entre nós uma moça, né, que chamou o nome, e toda a sala riu, os 40 seminaristas riram. Ele falou, não, sou eu. O professor deu uma mancada, ele levou na brincadeira, né, e pediu desculpa, tudo, e ele acabou mudando o nome. Era 2 nomes, ele ficou com outro nome ali e tirou esse nome de sexo. Né? Tem muitas pessoas que estão buscando isso, países aceitando, né, sem comentário nenhum, que biblicamente nós trabalhamos segundo a Bíblia não aceita isso, mas mudança. Tem pessoas que estão mudando, né? Acha no direito de se sente ele ou sente ela. De nacionalidade, algumas pessoas têm que mudar de nome, têm que mudar de nacionalidade, porque senão vai morrer, ou quer mudar, quer isso, quer aquilo, né? Ou a dupla nacionalidade, né? A minha família está buscando essa dupla nacionalidade, que nós temos direito também de ser, né, português. Estão lá buscando essa dupla nacionalidade, a nacionalidade minha irmã já tem, né? E isso traz conforto e traz benefício para os filhos, né? E tantas outras mudanças que a gente for falar, talvez você fale, não, falou disso de mudança, é ruim para mim, né? Então, mudança de clima, e também o mundo está mudando. Se você olhar quando você era criança e para hoje, o mundo mudou. A grande questão é, e Deus em relação a isso? Ele foi pego de surpresa? Deus mudou e isso foi mudando? Ou é o mesmo Deus ainda diante de tantas mudanças que nós falamos e outras que estão aí? A vida que é uma mudança interminável. Nós nascemos, né, novinho, mais, né, rosado, e a gente vai envelhecendo, a gente vai vendo a mudança interminável na nossa vida até a morte. Existe um filme, não lembro mais o nome do filme, mas o filme, a criança começa, ela nasce velha, talvez você já assistiu. Eles invertem o papel. A criança nasce velha, 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 e ela acaba a sua vida como um neném. Ela morre como um neném. Isso é muito interessante, o filme, como que o autor foi trabalhando isso, né? Mas a nossa vida nasce bonitinho, né, e a gente vai morrendo bonitinho também, tá, querido? O velho não fica feio. E essa, a gente tem que entender isso. A nossa velhice é linda, maravilhosa. Se a gente for obstáculo nisso, nossa velhice vai ser a coisa mais, né, podemos dizer, o inferno da nossa vida, tá? Nosso primeiro ponto, nenhuma sombra de mudança, que não existe em Deus nenhuma sombra, nenhum pedaço. Se você olhar, ou estudar, ou talvez você já ouviu, a águia chega um tempo que ela se retira. Ela se retira, acha, né, uma montanha, um lugar ali, e ela vai mudando as suas garras, o seu bico, para uma nova vida, nova garra, novo meio de comer e buscar suas presas, de novo bico, como também as galinhas botadeiras, querido. Também tem um tempo para mudar as penas, tá? Ela vai chegando um certo tempo, ela vai perdendo a sua produção e o agricultor ali tira a ração, tira a água e ela começa a perder as penas. E nasce a pena nova e ela começa a reproduzir mais, né, um ovo melhor. Não vai botar 2, 3 ovos por dia, porque isso não existe. A galinha bota um ovo só por dia. Não existe 2 ovos. Tá? É a mesma coisa você falar sobre os ovos de ouro. Bom, mas a minha galinha botou 2 ovos. Não, você esqueceu um de ontem. Bom, é 24 horas para produzir o ovo ali dentro dela. Tá? Cientificamente é provado. Bom, mas achamos que
pessoas teimosas que dizem que a galinha dela ainda bota 2, 3 ovos por dia. Tá? E você pode comprar essa galinha e vender, você vai ficar rico. Tá? Então o homem, querido, constantemente está em mudança, seja ela boa, infelizmente má também, o homem vai mudando, mas há somente um ser que não muda, querido. Nós conhecemos um ser que não muda e tudo ao seu redor dele tem mudança. Isso é interessante, isso nos traz esperança. E para aqueles que não têm uma intimidade com ele e não são chamados como filho, isso é assustador. Tá? Antes da queda e após da queda, não muda. Ele não mudou antes e nem depois que Adão pecou, ele não mudou. Se a gente olhar para Isaías 26, versículo 4, alguém abre lá para nós? Isaías 26, versículo 4 e outro, Tiago 1, 17. E outra pessoa, Gênesis 1, 27. Isaías 26, 4, Tiago 1, 17 e Gênesis 1, 27. Isaías 26, 4. Pode ler? Pode. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Então, confiar no Senhor perpetuamente. Morremos. Isaías 22, 26, 4. 26. 26, 4. Então, nós vamos perpetuamente confiar em Deus. Tá? Não existe um ato de nós perdermos a confiança após a morte, na eternidade. Isso não existe. Tá? Perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Se Ele é eterno, a nossa confiança, o nosso nascimento espiritual nele também é eterno, ou para a eternidade. Então Deus não muda, Ele criou o sol, Ele criou a lua, Ele criou a estrela, Ele criou todas as coisas sujeito à mudança. Se a gente pesquisar, olhar os céus aí, sempre tem mudanças. E essas mudanças não estão além de Deus. Tudo está aos olhos, aos cuidados de Deus. Tiago 1, 17. Tiago 1, 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, enquanto não pode existir variação ou sombra de mudanças. Em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Não pode existir. Você imagina você crer num Deus que amanhã é outro pensamento, outro tipo de amor, outro tipo de disciplina, quando nós erramos, outro modo de relacionamento com Ele. Isso não é Deus. Tá? Isso não é Deus. É o que nós temos visto nas religiões pagãs aí. Né? Pagãs no sentido que não crê em Deus, ou diz o nome dele, mas vive segundo ela. Cada tempo há uma mudança de como eu chego diante de Deus, como eu posso, né, ter um relacionamento de Deus. Essa vida, essa fé é uma fé de certeza, uma fé, né, é a mesma coisa que você levantar amanhã e sem saber que Lamentações 3, 21, 22, 23 ali existe. A misericórdia do Senhor se renova. Eu sei que amanhã há misericórdia, mas se eu não estiver vivo, não tem importância nenhuma. Ela se renovou completamente. Ela se renovou completamente. E porque nós não somos consumidos, porque ela se renova dia após dia, manhã após manhã. Sendo perfeito, Ele fez a sua criação também perfeita. Sendo Ele perfeito, faz sua criação perfeita, sempre a variação de perfeição. Gênesis 1, 27. Deus criou, pôs o homem à sua imagem e semelhança. Homem, o quê? E mulher os criou. Há uma mudança de variação. O homem e a mulher nascem diferente do que ele criou.
Não. Algumas pessoas estão mudando, mas o que ele criou, o que Moisés relata, o que Deus traz através das palavras de Moisés, é a mesma, é o mesmo. Ele criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, espírito. O homem pode mudar o lado físico, mas o espiritual não. E ele vai ter que dar conta a Deus diante dele, diante do seu corpo físico e a sua alma também, o seu espírito, para a condenação ou para a vida eterna, né? Lembrando que o atributo de Deus que nós falamos na primeira aula, querido, tá? Nós falamos sobre o primeiro atributo, a seidade. Ele existe por si próprio, tá? Eterno. Deus é eterno, Deus é uno, imutável, infinito, onipresente, onipotente, onisciente, soberano, amor, bondoso, misericórdia, sábio, justo, santo, verdadeiro, livre, paz. Isso tudo é atributo de Deus, comunicável e não comunicável. Tá? Não comunicável é a imutabilidade de Deus. Isso não é comunicável para nós, porque nós somos mutáveis. Ele é eterno, nós não somos eternos, nós temos um fim. Mas temos a vida em Cristo Jesus para a vida eterna. Então nós somos eternos nele. Sem ele nós não somos eternos. Então isso é atributo de Deus. Ah, mas eu amo. Tudo bem, você ama porque alguém te amou. Porque senão, se você não conhece amor, seja do pai que nós falamos, né? O primeiro amor que a criança tem, nós temos ou conhecemos, o amor foi do pai, nosso pai, né? Físico, da mãe. Depois que ele nos ensinou a amar a Deus, ou conhecer o amor de Deus. Mas o nosso pai conheceu esse amor e tem transmitido para nós. E nós estamos transmitindo para nossos filhos, para o nosso neto, esse amor que é Deus, porque a própria palavra fala que Deus é amor. Isso são atributos de Deus. Nós não temos isso. Nós refletimos de alguém. E esse alguém é Deus. Bom? Então, pelos atributos de Deus aí, querido, ser imutável é que ele não pode ser injusto. Imagina um Deus eterno e injusto. Hoje ele olha para você e fala, não, hoje te salvo. Não, hoje você está comigo. Amanhã ele fala, não quer mais você não. Rejeitei. Essa ideia de arminiano. Hoje ele está salvo, amanhã ele quer dar graça, porque ele pecou. Não existe isso. Todo dia nós pecamos. Todo santo dia nós pecamos. Então todo dia nós estamos caindo na graça. Então eu tenho que sacrificar Cristo novamente para me ser salvo. Não, uma vez salvo para sempre. Aí vem a minha santificação, a minha luta, que Paulo trabalha muito. Eles murram o seu corpo para não pecar. Paulo fala que nós não conseguimos porque nós não fomos até o sangue. Ou seja, ele está falando dele mesmo primeiro. E se a gente começar a lutar contra o pecado, mas lutar até o sangue, a gente vai parar. Muito mesmo. Não vamos deixar de ser pecador, de maneira alguma. Mas o nosso pecado vai ser muito menos. E amanhã ele resolve novamente te salvar. Mas ele é um Deus desse, você amando e servindo um Deus dúbio, ele está lá e está cá, ele sabe o que ele quer da vida. João 6,36, 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim. E esse que vier a mim, eu jamais lançarei. Nós cremos, a igreja crê nessa palavra forte de Jesus. Jamais lançarei. Imagina ele resolve amanhã lançar você no inferno. E você sabe disso. Pastor, também a falsa, ou melhor, o medo desse, a incerteza da segurança, ou seja, porque e se eu morrer bem na hora que eu estou pecando? Ou como um pastor falou que estava com um jovem de avião, aí o jovem falou, ainda bem que se acontecer alguma coisa dá tempo de pedir perdão até o avião cair e morrer. Se a ideia é tipo, eu tenho que pedir meus perdão a Deus antes de morrer, Senão eu estou no inferno. Ou seja, não é o meu perdão ali na hora que vai me salvar, é Cristo que me escolheu. Lógico que a Bíblia nos manda a
arrepender diariamente. E pensando nessa ideia, né, de Deus, que nem diz, amanhã ele está de um jeito, então se naquele dia você morre, daí lá. Estou perdido. Né? Então, é essa ideia do arminianismo, né? Esse medo que foi feito, tem livro, tem filme, deixado para trás. Isso é uma heresia. Tá? Existe essa ficção ali. Aí ela é tirada da Bíblia, tá? Em Apocalipse, e você vai ficar para trás. Né? Ou a Tessalonicense, né? Que Jesus vem na nuvem, pega a sua igreja, ele não está na terra, ele vem a nuvens. Tá? Então essa não é a vinda, essa é a ideia dos arminianos. Ele vem, pega a sua igreja, vai. E quem ficar vai alcançar a salvação o que ouviu sem a ação do Espírito Santo. Quando que o homem vai chegar a Deus sem a ação do Espírito Santo? É o que nós vamos trabalhar um pouquinho hoje, né? À noite em João 16. Ele vai vir convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele convence. Você não é convencido do teu pecado, você vai falar que você é uma pessoa boazinha. Pensa num cara bonzinho que sou eu. Mas pensa numa esposa ruim que eu tenho, uns filhos ruins que eu tenho, pensa num patrão ruim. Não é assim que a gente começa a falar? Fala mal da esposa, do marido, dos filhos, do patrão, do mundo, mas pensa numa pessoa jóia que está no mundo, estragando ele. É assim que a gente qualifica a gente, né? Então essa esperança da igreja, querido, mas se essa esperança fosse diante de um Deus falso, né? Seria esperança? Não existe. Esperança é certeza de algo. Mas se é um Deus falso, é uma esperança falsa. Se é uma esperança falsa, não há esperança. Tá? Então, por isso que nós cremos a palavra, nós cremos a palavra, nós somos guiados pela palavra. A palavra não existe erro, ela é inerrante. Se ela é inerrante, que não há erro nenhum, é por essa certeza que eu tenho em Deus. Como que eu tenho? Porque Deus me deu fé. Eu vivo com Lutero, né? Quando leu Romanos 1,17, eu vivo pela fé. O justo viverá pela fé. Eu sou justo? Acabamos de dizer que não. Então nós somos justificados em Cristo e vivemos pela fé que Ele tem nos dado. Ou nem parte nenhuma é minha. A justificação não é minha, a fé não é minha. Eu sou salvo de graça e tenho algo para me crer nessa salvação firme, porque Ele é rocha, não é? Que o Isaías falou. Então a igreja tem um Deus imutável eternamente. Nós temos um Deus que não muda, não tem sombra nenhuma. Tá? Então o fato de Deus ser imutável não significa que Ele esteja aí inativo. Né? Esse Deus que deu corda no mundo e sentou no seu trono e deixa, né, como se diz o ditado Paulo, né, rolar. Não é assim. Deus não é assim. Deus deu corda no mundo? Não, Ele tem regido o mundo. Ele é o rei. Nada acontece além do que Ele quer. Se a gente olhar na vida de Noé, Deus permitiu o mundo chegar até ali, a ira de Deus, né, e Ele vai falar que Ele se arrependeu de ter criado, e ele foi lá e exterminou tudo. Olhamos a vida de Jó, Deus permitiu Satanás atacar a vida de Jó, a família de Jó, até onde que ele quis, mas a vida de Jó é minha, melhor dizendo, porque a vida de Jó foi comprada pelo sangue do meu filho. Eu vou dar ao meu filho a vida de Jó, e ele vai até Cristo, e ele jamais lançará fora a vida de Jó. E Jó não sabia nem o que estava acontecendo, e ia acontecer, né, depois de 2000 anos para frente. Mas também os dois, Jonas, né, toda essa teimosia de Jonas, né, mas Deus levou e fez, cumpriu. Né? Os dois homens na estrada de Maús estavam ali, ouviu a palavra, sabia da promessa, mas foi embora, triste, aborrecido, porque acabou toda a esperança dele. Mas Jesus foi atrás dele e trouxe novamente a esperança, porque rasgou o pão, cortou o pão ali, e ele perceberam, Jesus se revelou ali no comer, na mesa, novamente com esse homem,
e eles contemplaram a face do Deus novamente. Então, o Deus da igreja, ele nunca muda ou nunca mudará de opinião. Qual opinião que Deus tem sobre você? Sabe quem vai se responder isso? Você. A tua opinião com Deus. Qual a opinião que Deus tem de você? Como ela falou, se eu tenho uma opinião que eu sou um pecador, que ainda não sou salvo, é essa a opinião que Deus tem de você. Você fala, mas como? Porque você não tem salvação, você não tem comunhão com Deus. Porque se eu tenho uma opinião, que eu vejo a opinião de Deus sobre a minha vida, testificada pelo Espírito Santo, eu tenho uma comunhão com Deus. Entendeu o que eu estou falando? Não estou falando besteira não, estou falando a opinião que você tem, que o Espírito Santo testificou no seu coração. E essa opinião que Deus tem de você é que você é santo em Cristo Jesus. Ou seja, se eu não tenho isso no meu coração, é que o Espírito Santo não testificou o meu coração. E a opinião de Deus é que você é um estranho, inimigo. Infelizmente, aí, nós mudamos constantemente de plano, de pensamento, de comportamento, de ideia, por sermos influenciados aí pelas circunstâncias que envolvem o mundo financeiro, tanto outras coisas. Talvez você tinha algum projeto, mas tanto que eu vi aí na mídia em relação à guerra, que a economia pode se abalar, você mudou todos os seus projetos. Eu não ia gastar isso, ia comprar isso, ia lançar isso, mas vou guardar um pouquinho aqui, tá? Já tirar do banco, com medo de alguma coisa, e nós somos movidos com essas coisas, porque nós somos levados, às vezes, a confiar no que estamos ouvindo. Esquecemos, às vezes, de confiar em Deus, entregar totalmente na mão de Deus. Sabemos que Deus sustenta a nossa vida física, espiritual, em todo sentido, Já Deus, que não é levado pelas circunstâncias por ser onisciente, Ele já sabe tudo. Nada que está acontecendo, Deus não sabia. Ou Deus foi pego de surpresa, Salmo 33, 11. O conselho do Senhor dura para sempre, o desígnio do seu coração por todas as gerações. Salmo 33, 11. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Ou o que o teu pai te ensinou, o desígnio do coração, a vontade do coração de Deus, você está vivendo hoje. Você passou para os seus filhos, os seus filhos já estão passando para os seus filhos, e assim essa geração vai conhecendo a vontade do coração de Deus, de geração a geração. É o que Deuteronômio capítulo 6, vai trabalhar muito bem. Ensina a criança, o provérbio, mas Deuteronômio ensina, ao sentar, ao levantar, ao comer, ao trabalhar, onde você estiver, vai inculcando na cabeça do seu menino, as crianças. Então, nada que acontece no mundo pega Deus de calça curta, É um ditado, talvez você já usou, você já ouviu. O interessante, o significado desse ditado, calça curta, é homem que não se impõe, ou o que é dominado. Deus não é dominado. Deus não é um homem que fica sem impor diante das situações, porque nada vai pegar ele de calça curta, ou ele não é um homem que fica aí calado, ou deixando a coisa acontecer. E muitas vezes nós somos assim, nós não impomos diante de alguma situação, ou nós não tomamos o domínio de alguma coisa, mas Deus está sobre tudo, regindo conforme Ele deseja. Segundo ponto nosso aí, que Deus não pode se arrepender, ou é uma pergunta, Deus pode se arrepender? Aí você pode responder. Algumas pessoas dizem sim, outras não, outros não sabem, Está aqui uma dúvida de muitos corações, Muitas pessoas, muitos corações vão ficar em dúvidas, não sei, não entendo, E principalmente quando nós pegamos na Bíblia, vários versículos de Deus se
arrependeu. Noé é um caso, né? Samuel aqui é outro caso, então todos passagens nós vamos encontrar, né? Gênesis 6, 5 a 6, Deus vai falar isso, né? Ali Noé viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Tá? É interessante se a gente analisar também, se Deus se arrependeu, por que ele não exterminou tudo? Então o arrependimento aí não tem um sentido que nós temos, porque o meu arrependimento é mudar tudo. Não é essa ideia que você tem, se eu pudesse voltar para o passado, arrumar umas coisinhas, você deixaria algumas pontas ainda? Não, você ia lá e apagava tudo, não é? Passava borracha. Então se Deus se arrependeu, por que ele deixou Noé? 8 pessoas. Ele sabe que o pecado está no coração de Noé. Ele sabe que o pecado está reinando no coração dos seus 7, ou do 7 da família de Noé. Ele não foi pego de surpresa quando o Cano fez essa loucura. Sabia. Então, já cai um ponto para nós perguntarmos: opa, como que é esse arrependimento? Como o meu? Ou é como um modo de linguagem para nós entender? Mas é Deus falando na linguagem dele, não vai dar certo, você não vai entender, né? Como os atributos de Deus. Deus é eterno, você entende isso? Ainda bem que ele deixou Deuteronômio 29. O que é encoberto não pertence a Deus. O que é revelado a nós está a nós pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá discernimento, né? Como também Êxodo 32:14. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo, né? Tá, Eu acho que foi aqui mesmo que eu li, que nas partes onde fala que Deus se arrependeu, ele está falando humanamente, né? Humanamente. Porque ele também é homem, né? E também, continua. Sim, isso aí. Isso. Nesse sentido que a mudança não está em Deus. Ele é imutável. Imutável. Está no homem, né? Então a mudança o Deus abençoou, né, o Ataliba, Deus abençoa o Ataliba, ou Deus benção para o pastor, mas o pastor não mandou nos caminhos. Qual que é a mudança? Está em Deus ou está em nós? Né? O Sr. José falou semana passada, né, as duas bênçãos, né? Os 2 caminhos. Ou você escolhe esse monte, ou você, eu esqueci o nome do monte agora, né? Os 2 montes. Ou você passa pela bênção, o monte da bênção, ou o monte da maldição. Né? O povo escolhe. Deus já deu a bênção. Deus não vai mudar a bênção. A bênção dele é Cristo. E também o sustento. Faltou alguma coisa para nós? Se a gente falar que faltou, é porque nós queremos ou queríamos mais, né? Mais. Uma coisa que eu não entendo: crente jogar na cena. Não entra na minha cabeça. É um ato de nós professarmos, né, a insatisfação que Deus já deu para nós. É não confiar. Ou seja, é como aqueles homens lá no deserto. Vou pegar um pouquinho mais, né? O que aconteceu com a comida? Bichou. O que o crente, quando fica milionário, ou que essa pessoa que não sabe administrar, ou as coisas bem erradas, né? Que o jogo é errado, o que acontece? Bicha a vida dele inteira. Quantas pessoas que ganhou está milionário hoje? Ou melhor, a pergunta fica melhor ainda: a vida deles melhorou, mesmo perdendo tudo, está melhor ou pior anteriormente? Não gosto da igreja. Oi? Não gosto da igreja. O sentido. A boa intenção, né? Sendo que aqui nem Samuel já deixou claro a boa intenção de Saul, não ele levou ele. Meu coração, o camarada chegar aqui e perguntar. Sempre eu era questionado de um amigo
nosso aqui perguntava, pastor, e ele um dia perguntou, já sei a tua opinião, mas vou perguntar novamente. Se eu ganhar na Mega e chegar lá na tua igreja e te dar o dízimo, o senhor pega? Não. Não pega. E se a mesa administrativa quiser, eu peço a licença e vou embora. Eu não fico na igreja. Que é um dinheiro que não é de Deus. Não é de Deus. Não veio. Quarta-feira nós trabalhamos muito bem isso, para nós fechar o leque aqui, que a gente saiu totalmente fora né? Mas do estudo, o trabalho é no suor. Jogo não é suor, é azar. Azar. Se Deus quer que você vai ficar milionário, Deus vai te dar uma porta de emprego e você, de uma noite para o dia, você vai ficar milionário. Mas suado, querido, pensando na tua mulher, projetou um trabalho, projetou uma coisa e deu certo, porque Deus abriu as portas. Tá? Não perca, jamais. Então, se existe alguém, saiba que você pode ficar com Deus dinheiro ou achar outra igreja aí que algum pastor possa pegar, porque aqui não entra. Tá? Então, voltando para o nosso estudo, tá? Se Deus é imutável e justo, como pode mudar? Acabamos de ler alguns versículos que ele muda, ele se arrepende. Então, como que ele pode mudar? Nesse sentido, tá? Da palavra, do termo ali, que nós estamos entendendo quando nós lemos, né? Então, quando encontramos essa expressão, se arrependeu o Senhor, a Bíblia está usando, né, o que nós já falamos, uma linguagem humana, para nós entendermos, tá? Deus se arrependeu. Ou seja, o homem está mudando e Deus se arrependeu, ou a bênção de Deus está ali, o projeto de Deus está ali, mas o homem mudou totalmente o desígnio de Deus ao seu coração. Pastor, não fica assim, estou pensando assim, é igual quando alguém faz algo para você que, vamos supor, ele arrependeu, pediu perdão, você perdoou. Vamos supor, se matou alguém, matou uma pessoa minha, e ele arrependeu e eu perdoo ele pelo que ele fez. Mas você vai ter que cumprir a sua pena. Você vai ter que cumprir a sua pena. Então a pessoa pode pensar, mas como que você me perdoou se eu vou ter que cumprir a minha pena? Justo. Aí fica como se, eu sei que não tem, mas a gente colocou uma forma da gente ter Estou entendendo. Tá? Para ficar mais fácil, vamos supor assim, o arrependimento de Deus seria, no caso, mais ou menos nesse sentido. Ele arrependeu, mas nós temos que não muda nada da outra forma que ele arrependeu. Continua. A vida de Deus, como se diz, né? Ele se sentiu assim, o arrependimento dele na nossa linguagem, mas continua, sem mudança nenhuma. Eterno. Eu fico colocando para ficar uma forma mais fácil da gente. Para você compreender a. E daí eu te perdoo, mas você vai ter que cumprir com a sua pena. As consequências do nosso pecado Deus jamais tira. Então, aí é a forma, então Deus arrepender dessa forma, mas nós temos que ter. Então é um modo de Deus comunicar com a sua criatura, essa linguagem. Isso não faz compartilhar das nossas limitações, porque Deus é ilimitado. Por exemplo, eu coloquei aqui, como os anjos aparecem a algumas pessoas na terra. Quando você está lendo a Bíblia, quando fala o anjo apareceu, como que ele aparece? Como que os anjos apareceu às pessoas? Ló, por exemplo, quando ele apareceu ali, Ló sai correndo e ele ia destruir Sodoma e Gomorra. Como que ele apareceu? Fogo. Oi? Fogo. Não, o anjo. A destruição, tudo bem, foi fogo, Mas o anjo, como que o anjo apareceu para Ló? Como homem? Como homem, porque os homens daquela cidade queriam que eles trouxessem esses dois varões que apareceram ali, eles queriam que eles trouxeram para fora para eles abusar desses homens. Ou seja, nenhum anjo apareceu na forma que ele é. Nós não suportaríamos
Nós estudamos também que a relação da transfiguração, né, de Jesus, de Moisés, no monte, quando ele desceu, o seu rosto, né, brilhava. Não tem como Deus aparecer. Então, é o modo que Deus vai trabalhando para nós compreendermos isso. Tá? A grande questão, nós muitas vezes queremos entender. 2 mais 2, 4. Pronto, acabou. E nós queremos isso. E muitas pessoas batem contra a Bíblia, contra isso, contra aquilo, porque não entendem humanamente. E isso não é para entender humanamente. Se fosse, não haveria salvação pela fé. Mas salvação é em mim. Ou seja, se Deus não nos dar condições de entendermos e aquietarmos, sabermos que Deus está trabalhando, nós vamos por. A Bíblia é uma mãe da heresia, como diz, né? Uma frase. A Bíblia é a mãe da heresia. Você quer fazer uma heresia? É só pegar ela. Você vai pôr. O que você quiser, você vai pôr dentro. E ela vai te dar base para isso. A grande questão é, quando nós lemos com nossos olhos espirituais, através do Espírito Santo, não tem heresia. Tem a palavra, tem a vida eterna, tem a eternidade revelada a nós. Aí é a grande diferença. O que o mundo quer é pegar isso aqui, decifrar tudo. Não funciona. Não é assim, né? Então imaginamos como seria um anjo aparecer como ele é espírito, como ele é santo, quanto mais o próprio Deus. Não daria isso, né? Ou seja, né, a mudança em nós e nas relações de Deus conosco, mas nunca no próprio Deus. Então existe essa mudança em nós, nas nossas relações com Deus, mas com o nosso Senhor, nunca. Quando Deus se arrepende, a mudança não está nele, está no nosso relacionamento com Ele. Só para ilustrar, assim, pensando em Adão, né? Deus fala para Adão: ó, Adão, você pode comer todas as árvores, mas se você comer aquela no meio do jardim, você vai morrer. É o que acontece, né? Adão vai lá, morre. Então, se Deus mudasse, ele poderia, diante do que Adão fez, falar: puxa, Adão, o que você fez, né? Então vamos esquecer do que eu falei, né? E deixar para você, né? Eu me arrependi porque foi eu falar daquilo, né? Então esquece o que eu falei e você continua vivendo, né? Aí sim seria uma mudança, então, se Deus se arrependeu de ter falado aquilo antes, visto o que aconteceu, né? Então, essa ideia é quando Deus se arrepende, a mudança não está nele, mas está no relacionamento de Adão com Deus. Qual foi a atitude de Adão? Esconder. Qual foi a atitude de Deus? Salvá-lo. Ele não mudou. Ele não se arrependeu de criar o homem. Ele não se arrependeu de semelhança dele, porque em Cristo Jesus ele devolve novamente a vida. Se fosse um arrependimento como o nosso, lógico, como o Hélio acabou de falar, né, não existe. Ele terminava ali, né, ou deixava, né, o pano quente em cima, ou virava um Deus aí, sem santidade, sem nada. Tá? Lógico, é um termo que a gente está entendendo mais às vezes. Né? A gente dá um parafuso novamente, a porta solta um pouco, tá? Mas Deus vai trabalhando com a gente. Tá? Isso é interessante, a nossa vida de comunhão com Deus. Deus, seja claro, Deus, eu não entendo isso. Rasga o verbo e fala: Deus, eu não entendo esses termos, eu não entendo isso, mas pela fé eu vou caminhar. Porque eu tenho sentido no Senhor, o Senhor tem me levado. Mas tem umas coisas na tua palavra que eu me fala com Ele. Mostra quem você é, as suas dúvidas. É isso que Ele quer, né? Ele quer saber, Ele quer, como se diz, vai mudar muita coisa? Talvez não, mas Ele vai quietar o teu coração, o teu anseio. Está bom demais. O meu anseio foi aquietado, mas Ele vai me dar toda a visão? Não. Mas o meu anseio aquietou? Pronto, acabou. Acabou o problema, né? Então, as bênçãos de Deus é uma promessa, mas andarmos nela. A bênção é uma promessa, mas se nós andarmos nele, melhor dizendo, né? Então, há uma responsabilidade. Se eu não ando nele, as bênçãos não estariam, né?
Eu gosto de uma colocação do Jeremias, que ele levou 3 amigos para ouvir um mega, ultra sermão pentecostal. E ele foi com propósito. Chegou lá e falou assim: um sermão ficou bom, eu dou uma oferta de você. Pô, ele entrou carnal no sermão. Isso existe. Ou você vai dar uma oferta boa, ou você não vai esperar nada. Tá? Aí ele começou, ele narra ali. Então a bênção estava ali no culto. Não importa que é pentecostal, isso, você foi para o culto, então você vai cultuar Deus. Você não vai medir o pastor, você não vai medir a palavra. E ele acabou fazendo essa besteira. Os 3 amigos dele saíram abençoados, porque cada um falou: eu necessitava sentir Deus falando que Deus me ama. E os pentecostais têm esse negócio. Teu irmão fala que Deus te ama. Nós somos até meio, né? Avesso disso. O outro, Deus, o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor. É uma colocação, ele está falando, ele só falava isso. E ele falou: eu precisava de saber, ouvir isso, que Deus é meu pastor. Eu também, o outro, eu precisava ouvir isso, que eu estava roubando. Faz 6 meses que eu não devolvi o dinheiro. Aí Jeremias começou a chorar, porque ele viu que a água caiu do lado. Aí ele fala assim: a água da vida caiu do lado, mas em mim não, porque ele foi ouvindo e foi jogando fora, foi qualificando, porque ele era um pastor presbiteriano. Ele deixa claro, ele rasga o verbo do pecado dele, entendeu? É isso, a bênção está ali, mas vai depender de nós, da nossa obediência, da nossa comunhão, da nossa responsabilidade, né? Então, querido, a aliança de Deus com o seu povo tem exigência, tá? Deus fez uma aliança, é como o nosso casamento. Não adianta esperar só da esposa, não adianta só esperar do marido. É uma aliança, é um corpo. Imagina, eu andando, eu sou esquerdo, a minha esposa direita, vice-versa. Não, eu quero andar para cá. Não tem. O corpo não anda, tá? E a casa é a mesma coisa. Aí nascem os filhos. E tem que andar um corpo só. É uma casa só, não é um conjunto de casa. É uma casa só. E ambos têm que andar junto, tá? A obediência leva à bênção e a desobediência leva ao julgamento. Quer ser abençoado? Seja obediente. É igual aos nossos filhos. Não quer apanhar, não quer receber disciplina, não quer... Obedeça, pai. E Deus faz a mesma coisa, né? Mas diante do pecado há sempre a possibilidade de arrependimento, que a Beth também fez essa ponte, né? E com o arrependimento vem o quê? Perdão. Somente através do arrependimento vem o perdão. E, segundo o terceiro ponto nosso aí, tu não mudas, querido. Por exemplo, vemos a imutabilidade de Deus na rejeição, né, de Saul com o rei. Nós vemos a imutabilidade de Deus na rejeição. Quando Deus reprovou Saul, nós vemos a imutabilidade. Tá? Mesmo sendo o primeiro rei de Israel, sendo a permissão de Deus, aí que nós entendemos a permissão, não a vontade de Deus. Nós temos que entender isso. Deus permite, mas ele não era a vontade. Ungido por Deus pelo profeta, Deus ungiu ele, ou Deus não deixou ele ser ungido por outros deuses, ou a unção, a escolha, né? Ali a bênção estava sobre Saul, bastava ele obedecer. Foi um reino, né, de força, venceu sobre os inimigos por certo tempo. Ele não foi um reino lá frouxo, né, derrotado, não. Saul foi um rei, né? Dentro aí de um tempo ele foi forte, vencedor, né? Mas cometeu um erro fatal. Olha lá o versículo 3 do nosso capítulo agora. Voltamos para 1 Samuel 15, versículo 3. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver. Tá? Aqui, querido, é uma coisa sentimental, humana, que nós muitas vezes ouvimos e às vezes queremos dar uma questionadinha. Vai, mata homens,
mata mulher, mata criança de peito. Neném. Boi, ovelha, camelo e jumento. Essa foi a ordem. Agora, se eu começar a não querer fazer a ordem de Deus, nós sabemos que Deus veio com Saul. É isso. A palavra de Deus falou para o rei Saul: vai, faz isso. E Deus está falando a mesma coisa para nós. Não ir lá matar ele, tá? Não sejamos também nesse ponto. Mas Deus fala: faça isso, meu filho. E se a gente levantar o pelo como Saul, achar coisas melhores, porque Deus está deixando, né? E eu posso oferecer a Deus como culto, você já sabe o resultado de Saul, e nós já sabemos o resultado da nossa vida. Isso espanta, mas Deus nos manda fazer a sua vontade. Versículo 8 e 9. Tomou vivo Agag, né, rei de Amaleque, porém todo o povo destruiu a fio de espada. Saul e o povo poupou Agag, o melhor das ovelhas e boi, para o sacrifício, né? Lembremos que o arrependimento leva o quê? Perdão, o arrependimento. Olha o versículo 13 e 14. Veio, pois, Samuel a Saul, e esse lhe disse: bendito seja tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel, que balito, pois, de ovelhas, e este dos meus ouvidos, e mugido de bois que ouço. Vem a ação agora da desculpa do rei. Tá? O profeta escutou, ele já conhecia, ou o profeta, querido, tá? Ou, vamos dizer assim, o profeta é o olho de Deus na terra. Nada escapou do profeta, ou do julgamento de Deus, aos olhos de Deus. Tá? Vem a desculpa agora, o versículo 15, respondeu Saul: de Amaleque os trouxemos, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor de Deus, teu Deus, o teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então, vamos fazer um culto de um boi gordo, porque Deus merece. Deus já tinha dado todos os animais para o sacrifício. Deus não precisava de coisas que ele já tinha mandado destruir, né? Ou coisas estranhas. Tá? Mas a repreensão de Deus, através do profeta, foi severa. Olha o versículo 19. Por que, pois, não atendesse a voz do Senhor, mas te lançasse ao despojo? Despojo. Sabe o que é despojo? Pois é. Lixo. Por que você está pegando lixo? Não é referente à criação de Deus, é questão da obediência. Por que você está pegando lixo? O que eu já te dei é o suficiente, não vai atrás de outras coisas. Não vai atrás. E fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Era mal. Infelizmente, Saul ainda continua nas suas desculpas. Olha o versículo 20 e 21. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, deu ouvido à voz do Senhor. Olha que mentiroso. E seguiu o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, e destruiu totalmente. Mas o povo tomou, olha o líder, né, do despojo, ovelhas e bois, e o melhor designado a destruição para oferecer ao Senhor, de teu Deus, novamente, tá, em Gilgal. Essa é novamente a desculpa, a mentira. Ou um abismo chama o outro, porque eu estou no abismo, se eu estou no pecado, para me cobrir, ou eu, né, assumo, né? Se eu fiz o erro, eu vou assumir o erro. Não, então eu vou fazer outra mentira. Aí é essas ondas, né? Uma catatumba chama a outra, uma onda cai para outra, e a pessoa vai caindo, até ele acredita na sua própria mentira. Agora o profeta dá o julgamento divino contra o rei. Olha o versículo 23, querido. Parte B do versículo. Olha lá.
visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Você rejeitou a minha palavra, e você também não vai ser rei. O Saul tenta agora tampar o sol com a peneira. Olha o versículo 24. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as suas palavras, porque temia o povo e dei ouvido à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Ou diz, vem comigo. Ele não pensou nada, ele está dizendo, me perdoa. Ele não caiu, não jogou cinza, não jogou terra na cabeça, não se humilhou. Simplesmente, profeta, volta comigo, porque o povo vai ver você comigo, e o povo vai pensar que Deus perdoou, e nós estamos tudo bem, estamos tudo tranquilo, ou seja, o pano quente já foi posto, porque o profeta, olha o que o profeta, conduzido por Deus, fala. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Ou seja, sabe esse ditado? Olha quem você anda, olha o que você come, e você comendo e vivendo com a pessoa, você vai se tornar a mesma, continuando, rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não seja rei sobre Israel. Não vou contigo. Você não faz parte disso. E o final da história é que Samuel nunca mais viu a Saul até a sua morte. Olha, a coisa mais terrível que você pode ter na sua vida é saber que Deus jamais vai te dar as suas bênçãos em Cristo Jesus. Ou que você nunca fez parte dessa bênção. A chuva e o sol vai cair. As bênçãos comuns caiu para Saul até a sua morte. E continuar caindo para esse mundo até quando Cristo voltar. Então esse rei Saul age loucamente agora agarrando na orla do profeta, é o versículo 27 e 28. E nesse agarrar na sua orla, que a roupagem antiga deles era totalmente diferente da nossa, você vê agora aqui, rasgaria a nossa roupa, literalmente. Ele não, mas era um manto, e rasga em duas partes. Aí o profeta mostra o que vai acontecer com ele. Olha lá o versículo 27. Virando-se Samuel para se ir, Saul o segurou pela orla do manto e esse rasgou. Então Samuel disse: o Senhor rasgou hoje de ti o rei de Israel e deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. E nós sabemos quem é o próximo rei: o homem segundo o coração de Deus, aquele que fez a vontade de Deus. Olha o 29. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Ou seja, Deus não é homem para se arrepender, ter instituído Saul como rei. Ele não é homem para que se arrepender, ter jogado óleo sobre a cabeça dele, ali, ungindo, dando a bênção, a proteção, colocando ele como rei. Ele não é homem, mas Saul era homem. Se arrependeu, mudou, não andou nos conselhos, não quis ouvir a voz de Deus, ou foi conduzido plenamente pela sua vida. Olhando para o versículo 11, parte A, olhando para o versículo 35, parece que Deus mudou de plano. Olha lá como a revista nos mostra. Arrependeu-me de haver constituído Saul rei. A palavra é essa. Olha o versículo 35. Nunca mais viu, finalzinho, o Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Versículo 11 e versículo 35 parece que existe um plano de mudança na pessoa de Deus, Logicamente não, porque o versículo 11, parte B dele, continua: arrependeu-me de haver constituído
Saul, rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então o arrependimento não está em Deus, está, a mudança não está em Deus, está em quem? No homem. Ele não andou nas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Mas Samuel não mudou, não se arrependeu, permaneceu clamando a Deus sobre o que ele deveria, porque ele era um profeta, tinha que clamar, né, sobre a nação. Então não houve mudança em Deus, mas sim no povo. Deus não tinha mudado, quem mudou foi o povo. Se você voltar a sua Bíblia aí, em Juízes capítulo 21, versículo 25, que é o último versículo, deixa claramente, né? Era o tempo dos juízes e cada um vivia segundo o que achava melhor. Olha que mundo louco que nós vivemos hoje, olha que mundo louco que Israel queria viver, dentro de uma nação que era para ser testemunho, né? Se a gente voltar para 1 Samuel capítulo 8, versículo 5, vamos lá? Alguém lê para nós? 1 Samuel 8, os versículos 5 e 7. Olha só quem está mudando e não é Deus. Quem que está mudando as coisas, né? 1 Samuel 8, 5 e 7, tá? E disseram, rei, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. 7. Disse o Senhor, Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto lhes diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Deus não tinha problema nenhum em constituir um rei, e viria o rei. Havia uma promessa do rei. A grande questão é, faça rei segundo o povo, segundo o mundo, segundo essa, né, o jazo maligno, porque todo mundo tem rei e nós não temos. Você está velho, os seus filhos estão fazendo loucura no ano do teu caminho, e isso não é problema para constituir um rei. Eles acharam o rei, né, aos seus filhos, pode assumir a tua posse aqui. Então, olha, todo mundo está vivendo assim, então vamos viver como o mundo. Não anda, né, no conselho do ímpio para você não afundar. Salmo 1, né? E o versículo 7, Samuel atende, aí vem a tristeza de Samuel, e Deus fala, não, atende, pode atender. O povo está afastando de mim, pode atender. Ou seja, eles querem um rei, eu vou dar o rei que eles querem. A minha bênção está aqui. A minha bênção é o homem segundo o coração de Deus. Mas se vocês querem uma bênção de vocês, a bênção do mundo, Deus Saul, né? Um péssimo rei, onde Israel se torna agora Israel e Judá. Duas nações. Racha. Aqui começa a repartição da nação. Não havia. As tribos é uma só. Agora existe norte, sul, Israel e Judá. Começa essa divisão, né? E cada rei que entra é um pior que o outro. De 40, 32 foi péssimo. Somente 8 que andou no caminho de Deus. 8, 32 reis, nenhum andaram segundo a vontade do Pai. Por quê? Uma geração clamou reis errado. Apressou, né, segundo a vontade deles, né? Terceiro, quarto e último aí, querido, para nós fecharmos, né? Só fechando aí em Hebreus 13, 8, o terceiro ponto, aí vem Davi, né? Saul morre, é constituído, nós sabemos toda essa guerra de Saul querendo matar Davi, porque Davi começa a sobressair e o coração de Saul, como sempre foi um coração ruim, ele começa a perseguir
E de Davi, Deus constituiria o Rei eterno. Hebreus 13:8, Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. O Rei eterno que reinou, né? Israel tem reinado e reinará eternamente. Lembrando que Israel é a igreja, tá? Não é mais essa nação ali. Bom, tuas misericórdias não falham, graças a Deus por isso, porque se não fosse, né, que nós acabamos de falar lá no início, sobre as Lamentações, né, o livro ali, que a cada dia da misericórdia do Senhor se renova, e por ela que nós não somos consumidos. Então, para todos os cristãos, o conforto está em saber que Deus não muda. Está o nosso conforto. O ato de nós deitarmos e mudar. Deus é o nosso Deus. Em toda e qualquer situação. Para que orar, querido, se Deus já sabe de tudo. É um livro que eu já comentei, né? Para que orar que Deus já sabe tudo, Ele é onisciente. Para que eu devo orar, né? O que temos de entender que a oração não tem como objetivo, tá, de obtermos nossos interesses do céu. Mas trata-se de Deus fazer a sua vontade na terra. A minha oração é chegar diante de Deus para Ele fazer a sua vontade através de mim, na nossa vida, na vida de todas as pessoas, conforme Ele tem trabalhado. Mateus 6:10. Venha o teu reino, faça a tua vontade. Essa é a oração que Ele nos mandou. Venha o teu reino, ou seja, venha o seu governo sobre mim. Essa é a interpretação. Venha o teu reino, venha o governo do Senhor, Ele sobre mim, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Porém, aconteceu um milagre. Fez a vontade de Deus através da sua oração, do seu clamor. Mas a vontade de Deus é que essa pessoa fosse curada. O paralítico, ninguém orou por ele. A vontade de Deus era que ele levantasse. O surdo, né? E tanto outros ali que Deus curou. Tem aquele exemplo de Davi, né? Como ele ora pelo menino, filho dele. Aí cai no que a Beth falou, né? A consequência. Pecou, matou, Urias, adulterou, ele suplicou sobre o seu filho, mas Deus não ouviu. Esse filho foi para o inferno? Não. Creio eu que não. O filho está na mão de Deus, mas ele não permitiu que Davi o contemplasse, crescer, mudasse, isso aqui. Quando ele morre, né? Davi sai do Deus dos céus nesse monte, fala, agora, né? Ou seja, a vontade de Deus foi feita. Ele até aquele momento não sabia, né, se pouparia ou não, né? Mas depois que ele revelou, né? Aí... Acabou, ele não tem mais motivo de ficar, né, ali sacrificando o seu corpo, mutilando o seu corpo, né, ou clamando uma coisa. Porque se Deus fosse para fazer a vontade dele, ele tinha sarado ali. Então, imaginando que nós oramos diante de um Deus instável, nós nunca poderíamos obter resposta ao nosso coração. Você orar, clamar, mas é um Deus instável. Hoje é isso, ou amanhã é aquilo. Ele não é um Deus perpétuo, eterno. Ele não tem um projeto ainda. Cada dia ele está pensando uma coisa. Como seria, né, a sua oração? Como seria a sua confiança na sua oração? A questão é que muitas vezes nós oramos e não entregamos a Deus, né? Não entregamos a Deus. Queremos empurrar, entrega a Deus, deixa Deus trabalhar, e Ele vai fazer um melhor para nós, Mas essa é a questão que nós não temos uma confiança, né, nesse Deus, como Adão tinha antes de pecar, tá? Mas Deus sabe e Ele tem trabalhado essa fragilidade em nós, dia após dia, né? Como também a imutabilidade de Deus é a nossa certeza, imutabilidade de Deus é a nossa certeza da nossa salvação, tá? Eu posso viver minha vida
em Cristo Jesus, obedecendo, Deus não vai mudar. É o que o Emerson falou lá os dois estavam viajando, né? E se cair, mas dá um tempinho para mim orar e pedir perdão até o avião cair, se eu pedaçar ali, e dá tempo para me pedir perdão, tá? Deus é imutável, Deus chamou porque você é amigo dele, você não é mais inimigo, você não é mais servo, você não é mais escravo, mas você é amigo, você fica na casa. E Deus sabe que você erra, tá? Imagine se nosso filho errasse e você falar, ó, pega a tua mala, tá vendo essa porta? Some, não quero ver tua cara mais, nunca mais. Esse é meu pai. Tá? Você vai chamar ele, vai conversar com ele, ter disciplina, vai disciplinar, isso, aquilo, né? Errou de novo à tarde, você vai, né? Então, depois você vai lá de novo, busca o filho, mas de repente ele erra de novo, pega a tua mão e some. Imagina, se vai, entra, sai e volta, né? Deus não, Deus é imutável em relação à nossa salvação, e essa é a nossa certeza. Nós estamos caminhando cada dia mais, tá? Sem uma preocupação em não pecar, tá? Uma preocupação de ter uma vida santa, reta, em testemunhar desse Deus, em dar, né, testemunho de uma grandeza de Deus, tá? Então, graças a essa imutabilidade de Deus que diante da salvação, porque senão já teríamos descartado, né, cada um de nós. Somos pecadores miseráveis, Ele nunca voltará atrás em sua promessa de salvar a sua igreja em Cristo Jesus. Essa é a segurança de toda a igreja na vida e na morte. Essa é a segurança de toda a igreja na vida e na morte. Não é somente, olha só a situação, os judeus, os fariseus, essa cobrança da lei. Os saduceus, vão viver Deus. Porque morremos, acabou, não existe ressurreição. Olha que fé mais inútil que os saduceus tinham. Vivemos Deus, servimos esse Deus, mas acabou a vida, porque acabou a morte, não existe ressurreição, então acabou, comemos e bebemos, e Paulo vem dar aquela furada, comemos e bebemos, que amanhã morreremos. Tá? Concluindo que a vontade de Deus não muda, seus caminhos não mudam, sua natureza não muda, seus atributos não mudam, seus propósitos eternos não mudam, sua vontade, seu desígnio de salvação do seu povo não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. É esse Deus que você crê, ou é esse Deus que você é chamado a crer nele. Aqueles que nos ouvem, né? Se você ainda não tomou essa decisão, hoje eu te chamo para crer nesse Deus, de ontem, hoje e para sempre. As suas palavras são eternas, e não é um Deus homem, né, que mude, mas nós cremos no Deus homem, Emmanuel, Cristo Jesus, mas Ele é Deus eterno, imutável. Alguma coisa? Senhor, obrigado, Pai, por nos permitir este momento de estarmos na Sua casa, aprendendo a Tua palavra. Senhor, passamos por momentos difíceis. O povo está em polvorosa situação e não vemos a luz no fim do túnel, porque sabemos, Pai, tudo acontece quando o Senhor permite, mas sabemos também que quando homens mandam, há erros, há muita coisa que não deveria acontecer, mas acontecem através do poder de alguns. Que o Senhor esteja, Pai, como está, olhando e iluminando os seus, fazendo com que tenham sensibilidade, não percam o amor do Senhor e não trilhem caminhos que levem só para o mal. E que nós possamos, Pai, ter força da Sua vontade, transpor todos esses obstáculos e continuar a vida segundo o Senhor tem nos permitido. Pai, nós agradecemos por esse momento, clamamos as Suas
bênçãos da sua misericórdia sobre aqueles que estão aqui e os que ficarem em casa, e que possamos, Pai, estar sempre buscando o entendimento da Tua Palavra através da Bíblia, que é o nosso manual para a nossa salvação. Nossa oração que fazemos nesse momento maravilhoso, em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus.